da escola lá, o link? Coloco. Muito bem, começando aqui o programa MediaCast, programa produzido aqui pelos cursos de comunicação da Escola de Gestão, Comunicação e Negócios, e estreando aí discussões importantes na área de comunicação. Eu sou o professor Guilherme, sou coordenador do curso de jornalismo, aqui comigo o professor Alexandre Corrêa dos Santos, do curso de publicidade, aqui a Maria Aves também do curso de gestão de mídias sociais, e o professor Aquiles Batista Júnior. Tudo bem, professor Aquiles? Coordenador dos cursos de marketing digital. Tudo justo, perfeito, bacana. Vamos que vamos. Muito bem, gente. Então, olha só, nosso programa vai propor aqui discussões relacionadas à área de comunicação, e o tema de hoje é estratégias e ações na guerra de comunicação. A gente está pretendendo discutir questões relacionadas à guerra que acontece na Ucrânia, estratégias de governos, enfim, ações nas redes sociais, em outras mídias. E esse debate ele tem a ver com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, o item 16, que fala de paz, justiça e instituições fortes. Para quem está acompanhando aí o nosso debate, vocês podem participar via chat pelo YouTube. E para quem está acompanhando pela TV Profissão e os canais associados, pode conferir o QR Code que está na tela aí de vocês. Vocês podem acessar por ali para poder participar também do nosso chat, mandando perguntas, comentários, sugestões, enfim, fiquem à vontade para colocar também as questões de vocês. Então vamos para a nossa discussão aqui. E uma das questões que a gente tem visto muito na comunicação está relacionado a uma estratégia de governo de uso dos meios de comunicação para convencer as pessoas, ou convencer a opinião pública de qual lado que está certo, né? A gente vê ações tanto do governo ucraniano como do governo russo, e essas estratégias de comunicação não se resumem a ações desses dois governos, mas acontece de modo geral. Aqui no Brasil a gente vê também uma certa guerra de opinião aí, né? Das versões dos fatos. Me parece que é uma situação comum, né? Quando a gente pensa guerra, quando a gente pensa conflitos, dizem, né, que a primeira vítima numa guerra, num conflito, é a verdade. E a gente tem visto justamente, né, versões que ora tendem para um lado, ora vão tender para o outro. Enfim, como é que vocês têm visto essa situação? Alexandre. Posso começar? Isso não é novo, né, Guilherme? Isso desde sempre, né? A gente acompanha. Se pegar a história, apesar de não sermos historiadores, né, a Primeira e a Segunda Guerra, elas foram muito marcadas por esse jogo de comunicação, né? Se a gente pegar lá a história do ministro da Propaganda e Informação Pública da época do Hitler, que era o Joseph Goebbels, né? Ele já dizia que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade, né? E a gente chamaria isso de contra-propaganda. Na verdade, o que eles estão fazendo é justamente isso, convencendo o entorno, né, de que aquilo ali é necessário, é preciso e assim por diante. Como bem você disse, né, a gente tem aí duas verdades, né, duas histórias contadas a seu gosto e a sua maneira, justamente para tentar... eu penso que é uma força isso. A comunicação também faz parte da batalha, também faz parte da guerra, né? Mas é algo histórico, desde sempre, e é bem isso que você falou. A verdade vem, né, justamente para tentar convencer o cidadão, por exemplo, a ir para uma frente de batalha para defender a cidadania, para defender os direitos e assim por diante, né? Mas isso é histórico, não é algo novo, né? Claro que as ferramentas evoluíram, as formas de se fazer evoluíram e tal, mas isso é muito contundente, principalmente em guerra, né? Pois é, e o que tem de novo nessa história, né? Eu não sei, a gente está acompanhando aí tanta coisa em rede social, enfim, canais aí, mesmo da mídia tradicional, né? Dos canais de televisão, mas tem algumas coisas que são novas nessa história, né? A gente vê, enfim, o uso de celulares, por exemplo, para gravação de determinadas situações, né? Formas de se comunicar que são diferentes. Então, acho que tem algumas coisas que dessa guerra são novas. É a primeira guerra que a gente vivencia num período de explosão de fake news, por exemplo, e de uso de smartphones. As pessoas estão se gravando, estão fazendo seus próprios vídeos. Então, acho que essa é uma coisa nova da guerra, né? O que acrescenta alguns elementos aí nesse debate.
se nós levarmos em consideração, por exemplo, essa questão midiática, né, nós podemos até comparar uma guerra, que uma guerra nunca é boa, né? Nada se justifica uma guerra. Tem uma frase até que eu separei para citar aqui, nesse momento que inaugura o nosso MediaCast, né? A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem, não se odeiam, se matam por decisões dos velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Essa frase é de Eric Heitmann, que retrata muito bem o que acontece, né? Então nós temos aí uma guerra que nós pegávamos do ponto de vista da comunicação, beira um reality, que nós começamos a acompanhar, né? Vários eventos, nós começamos a separar situações e notícias. Vindo para cá, eu escutei sobre um jovem da Ucrânia lá, um soldado que fez uma marcação na rede social dizendo onde ele estava no ginásio. Aí o russo identificou que ele estava ali, soltaram uma bomba, mataram 14 ali no ginásio. Então, a mídia, ela fornece uma informação em tempo real, mas ela acaba também influenciando na decisão da guerra, né? Naquela estratégia da guerra. Então, nós estamos observando aí que nunca, obviamente, né, pelo tamanho dessa guerra que está acontecendo, e tomara que acabe o quanto antes, esse é o nosso desejo, mas nunca se utilizou tanta a contra-propaganda, como o professor falou, a mídia de uma forma, pessoas indo para o front transmitindo ao vivo, o cidadão que estava dentro do prédio transmitindo que caiu a bomba do lado dele. Então, todo dia você assiste o noticiário. Eu separei algumas notícias aqui ontem à noite, coloquei numa emissora de notícias. Eu contei, cada 10 notícias, 9 eram sobre a guerra e uma era sobre uma outra tragédia. Mas 9 sobre a guerra, falando como isso vai influenciar economicamente na Rússia, como que isso vai influenciar economicamente até no Brasil, em qualquer lugar, vai influenciar em todos os países, questão de agrotóxico, diesel e assim por diante. Então, a disseminação das notícias do ponto de vista como alerta para o mundo, eu imagino que talvez seja um bom mote para pensarmos na sequência, eu imagino que acelere o término da guerra. Né? Tomara que eu esteja certo nesse pensamento. Porque em outras guerras não se percebia não se informava tantos malefícios de uma guerra. E agora nós estamos observando que os países estão sendo afetados, estamos não saindo, mas praticamente no final, né, se Deus quiser, de uma pandemia e já entrando numa guerra. Né? Não nós aqui no Brasil, logicamente, mas isso acaba respingando aqui. Antes se pensava em respingar uma coisa bem de leve. Mas não, né? Se você levar em consideração algumas notícias, se forem realmente verdadeiras, isso vai influenciar bastante na retomada da economia do mundo como um todo. Então, a comunicação vem para o bem e vem para o mal no sentido da identificação, né? O excesso, a situação, eu separei até algumas dicas de filmes, para quem gosta, o filme O Senhor das Armas, com Nicolas Cage, né? Que é bem interessante, fala bastante sobre a questão da guerra. E um que não pode faltar, que agora ainda mais com essa questão das redes sociais, A Vida é Bela, né? Um dos filmes que se assiste uma vez só na vida, né? Está na lista dos filmes que você consegue assistir uma vez só na vida. Quem não assistiu, assista. A Vida é Bela, que até retrata aquele soldado que fez a dancinha para a filha, né? Fez um TikTok para a filha em plena guerra. Isso é bacana, interessante do ponto de vista da comunicação, mas, caramba, estamos numa guerra, né? Até que ponto chega o amor de um pai, até que ponto chega a comunicação, até que ponto chega a criatividade das pessoas, a disposição de estar ou não numa guerra. Então, isso é bem interessante se você levantar esse mote. Não sei se é esse o caminho. E aí, Maria? Inclusive, já tem um ator aqui que foi para a Ucrânia para filmar um documentário, né? Ele falou que queria dizer ao mundo a verdade sobre a guerra que foi iniciada aí. Eu acho que isso retrata muito do nosso costume midiático atual, né? Até pela reflexão de que nos outros desastres de guerra a gente não tinha essa força da mídia. E já que hoje a gente está aqui para falar de mídia, é importante a gente refletir sobre isso. E aí eu vi uma notícia que as Forças Armadas da Ucrânia pediram para a população parar de gerar conteúdo sobre a guerra, porque estavam fazendo com que as forças russas soubessem de tudo. Municiando, né? Exatamente. E aí a gente tem o costume de falar que vê marketing em tudo, né? Infelizmente a gente está vendo marketing na guerra também. E é uma técnica muito usada nas mídias sociais, que é o social listening. E isso está acontecendo na guerra também, né? Infelizmente, se Deus quiser, isso vai acabar logo, mas isso está acontecendo lá também.
E aí, é também importante a gente refletir sobre como todos geram conteúdo o tempo todo e não somos só usuários nunca, né? Acho que até esse conceito de usuário já caiu por terra. Até nos desastres a gente consegue ver isso, né? Embaixo de tiro, a galera gera conteúdo, né? O tempo todo, né? Até teve aquela questão da internet, que a internet lá foi cortada e aí veio o Elon Musk e botou a internet lá para todo mundo. E isso reflete no nosso dia a dia também, né? E aí o conceito de usuários cai e entram os conceitos de, sei lá, de prosumers, né? Que todo mundo produz e consome conteúdo também. Isso é o que mais vem me chamando a atenção. Infelizmente é por um mau motivo, né? É verdade. A história do soldado ucraniano que acumulou 3 milhões de seguidores no TikTok, né? Com vídeos no campo de batalha, dançando lá e tal. Quer dizer, acho que é um retrato desse novo momento da comunicação para a guerra. Porque a gente teve, pensando aqui, Segunda Guerra Mundial, né? Mídia estatal fazendo uma campanha ideológica, né? Muito forte ali. Depois, a gente tem nos conflitos relacionados à Guerra do Vietnã, por exemplo, em outros momentos, durante a Guerra Fria, a gente vê o uso da mídia mais aí das grandes empresas, né? Dos grandes meios de comunicação, das grandes marcas, noticiando. Mas até então a gente tinha muito poucos filtros da informação. Quer dizer, esses filtros passavam por quem? Passavam por alguns canais de TV, algumas poucas agências e áreas de notícia, notícia. Né? E áreas de interesse que podiam deturpar. Obviamente, com seus interesses ali, né? E era isso que nós tínhamos acesso, eram essas informações, aquilo que vinha dos grandes meios de comunicação. E depois, na nossa cidade, os 4, 5 canais de rádio, talvez 2 ou 3 que transmitissem notícias, o jornal impresso, os 4, 5 jornais impressos, era isso, né? Agora não, agora a gente tem uma expansão significativa de produtos informativos ou de conteúdos desinformativos, que a gente também tem visto muito fortemente nessa guerra. Não poderia ser diferente, porque o cenário todo já vinha nos levando para uma situação de guerra de informação, mas uma guerra de informação que não está mais na mão só desse grupo de mídia, mas agora na mão de qualquer cidadão. Que dispersou muito, exatamente. E eu acho que essa é a grande novidade. Quando a gente pensa a comunicação, ela sempre foi importante, ela sempre foi presente num momento de conflito ou num momento de diferença de interesses de países, ou fim de grandes potências, ou, enfim, entre os diversos países. Mas a impressão que eu tenho é que agora a gente tem uma situação em que isso se diluiu de uma forma tão forte que a gente não tem mais controle sobre o que está saindo e não sabe mais também no que acreditar. Olha a quantidade de informações falsas, de notícias falsas. E a sensação de que está aqui do lado. A sensação é de que está... Não, você falou de reality, eu não sei se vocês viram, mas os canais mais acessados hoje do YouTube, os trends, são aquelas câmeras ao vivo da própria cidade de Kiev, né? E vai bem dentro disso, cara. Tem gente que está ficando 24 horas assistindo a câmera ao vivo para ver o movimento, para ver o que está acontecendo, de fato. Chega a beirar a maluquice, né? Preocupante. É preocupante. Porque se você entrar hoje no YouTube, as primeiras páginas, pelo menos para mim, que estão aparecendo, são de câmeras ao vivo. Que são aquelas câmeras que a gente tem aqui nas estradas, para ver condições de estradas e tal. Eles têm lá na cidade e tem milhões de pessoas conectadas 24 horas por dia. Caramba. É informação que chega antes dos meios de comunicação, né? Tradicionais. Porque, olha, quando era jornal impresso, né? Claro, não quando era, porque ainda existe, né? Mas não é muito do nosso costume. Tinha que esperar o dia seguinte acontecer. Quando dava tempo de entrar no dia seguinte. Exatamente. Se não fechasse até 4 da tarde. 48 horas de lei. E hoje a informação é de todo mundo, não é mais só das grandes mídias, né? Qualquer um pode pegar o celular e dar sua opinião e gerar um conteúdo. E puxando até para a tua área, professor Guilherme, do jornalismo, professor Alexandre também, jornalista, publicitário e jornalista, né? A figura do jornalista nessa guerra, todo mundo está com a câmera na mão. Antes nós víamos correspondente internacional, eu vi lá, acho que é o filho do Boechat, que está na Band News, está correspondente e tal, um outro nome lá, me chamou a atenção o nome do Boechat. Mas com tanta informação chegando por mãos de civis, de pessoas não jornalistas,
Como é que fica esse filtro, a credibilidade? Já é uma discussão antiga, isso. Sem dúvida. Todo mundo se torna quase, vou arrumar uma confusão aqui, mas todo mundo se torna quase que um jornalista. Se acha um jornalista, né? Em Santa Catarina tinha aquele conceito do jornalismo abelha, né? Que as pessoas produziam informação e repassavam para os veículos, entendeu? Mas agora não repassa mais veículo. O meu veículo sou Joe. O que eu brinco bastante é, por exemplo, a gente, na época de redação, você recebia a notícia que, sei lá, aconteceu um acidente na BR-277. Até a redação se mobilizar, porque eles têm canal com polícia, bombeiro, até hoje, né? As fontes do jornalismo policial, por exemplo, são bombeiro, polícia civil, polícia militar e tal. Até você mobilizar motorista, repórter, cinegrafista, editor, e botar na rua para ir até o acidente, tem centenas de pessoas que estão no acidente já gerando conteúdo. Atrapalhando, inclusive, sem dúvida. Inclusive, acho que na Alemanha tem uma multa. Sem dúvida. Tem uma situação em que, lá, se eu não me engano, na Alemanha, há tempos atrás, alguns alunos discutiram em sala de aula sobre isso, sobre o pessoal que filmava, né? Já que nós estamos falando de guerra, de coisas ruins, de tragédias, e nos chama a atenção como a tragédia chama a atenção. Muito. Né? Eu lembro, em uma das minhas aulas, tinha lá uma pesquisa que eu tinha feito das revistas que mais tinham vendido na década de 90. A capa que mais vendeu foi a capa da Veja, quando o Pedro Collor entregou as conversas com o irmão, que culminou no impeachment do Collor. Então, se você buscar, ninguém para ver um prédio ser construído, mas vai implodir o prédio, todo mundo para. Ninguém para ver o trânsito, de repente, na BR, assim, vamos parar para olhar o trânsito, mas se tem um caminhão tombado, todo mundo para. Então, a tragédia chama, a tragédia vende, é humano isso. É a máxima da más notícias são boas notícias. Boas notícias, né? E agora más notícias 24 horas, mais 24 horas, mais 24 horas. E más notícias do ponto de vista de pessoas morrendo e más notícias, questões econômicas. Nunca, na história desse país, foi tão claro a questão econômica. Né? Na história do mundo, né? A clareza, como está chegando a informação do tipo, olha, a ministra da Agricultura já está indo, né, para tal lugar porque nós temos tal produto até outubro só, influenciado ou não pela guerra. Lá em tal país está acontecendo sanções. A Rússia, não entendo muito de relações internacionais, não é muito minha praia, mas eu acho muito interessante, considero muito interessante. Mas a Rússia vai sair dessa guerra destroçada, né? Porque sanções de todos os lados, aparentemente. Lógico, tomara que saia hoje, acabe hoje isso, né? Mas o que me chama a atenção é que nós temos, repito, né, não são jornalistas, mas fazendo a função de, influenciando milhões e milhões de pessoas, fortalecendo ações, incentivando jovens, né, essa história da frase, jovens que não se conhecem, não têm ódio no coração, acaba tomando um partido ou outro, e dividindo, não só, o Brasil já está dividido politicamente, vamos imaginar assim, né, mas dividindo o mundo em relações ainda mais, né. Então, mas Aquiles, num cenário marcado pela desinformação, por uma informação que não é tratada, vocês acabaram de falar aqui, por exemplo, que notícias ruins são as que vendem, né? São as boas notícias, mas ainda quando se fala de meio de comunicação empresarial, né, as grandes marcas, você ainda vai ver um filtro. Uma Rede Globo não vai mostrar pedaço de corpos, gente morta no chão. Isso não vai ser exibido numa emissora de televisão ou num jornal, né? Eventualmente, em casos muito específicos, né? Até para provocar uma reação das pessoas, né, sobre o assunto. Né? Ele até vem com essa pegada, mas isso está muito evidente nas redes sociais. Eu recebi vídeos de pessoas mortas no chão, na guerra, e aquela coisa e tal. Pegando fogo, umas coisas terríveis, né? Então, me parece que nas redes, que são dominadas por anônimos, digamos, né? Por pessoas comuns, enfim, que é esse espaço que ele meio que se horizontaliza, porque ali você não tem, portanto, uma predominância, uma hegemonia dos grandes meios de comunicação. Você tem, então, algum grau de civilidade, eu diria, nos meios tradicionais, que é mais ou menos o que aconteceu, né, na Covid, na história da Covid. Eu não acho que as emissoras foram santas na história, né? Eu acho que cada um tinha o seu interesse, tinha o seu lado, jogou um pouquinho mais para cá, jogou um pouquinho mais para lá. Normal, faz parte do jogo, né? Sobretudo quando se fala de meios de comunicação privado,
com concessão pública, como acontece no Brasil, é isso que vai acontecer. Mas a questão é que essa situação, ela nos mostrou que, no final das contas, o meio de comunicação que mereceu atenção, que mereceu credibilidade, que cresceu em termos de credibilidade, foram os meios de comunicação tradicionais, as marcas tradicionais, enquanto que as redes sociais perderam força em termos de credibilidade, não em termos de audiência, mas em termos de credibilidade. A pesquisa que o Instituto Reuters traz para nós mostrando esse ganho de credibilidade. Aumentou assinantes de jornal, aumentou a audiência dos telejornais, que estavam em queda, né, constante. Então, assim, são situações que me mostram, pelo menos é a impressão que eu tenho, que ainda que a gente tenha, assim, os problemas, os erros jornalísticos, digamos assim, nós ainda temos um espaço que merece mais credibilidade e mais confiança, que são essas marcas, são esses meios tradicionais. E o papel do jornalista, respondendo a tua pergunta anteriormente, é justamente esse. Eu acho que é filtrar essas informações e... É o gatekeeper, né? A seleção dos acontecimentos, né, que são os mais relevantes, de fato, aquilo que realmente importa para as pessoas. É quase uma curadoria de conteúdo. Uma curadoria, exatamente. Uma mediação desse processo. E eu acho que uma outra missão muito importante e atual tem a ver com um processo de reversão da desinformação ou de conferência de informações, de conferência de dados, de coisas que estão sendo publicadas. E a gente sabe que nem sempre acontece, né? A gente viu, por exemplo, a emissora transmitindo uma imagem de um jogo de videogame, né? Um avião caindo, não sei o que, explodindo. Com a marca d'água do quit ainda. Do jogo, exatamente. Né? Do vídeo. E, enfim, um erro que pode acontecer, né? Mas, apesar de todos os erros, ainda acho que se há um espaço que a gente pode confiar ou pode tecer algum grau de credibilidade e que deveria ter esse papel muito fortemente de filtrar essas informações, são os grandes jornais, os jornais pequenos, os jornais médios, mas o jornalismo de modo geral. Só que, por outro lado, teve uma pesquisa um pouco antiga, acho que é de 2019, do Senado, que mostra que o WhatsApp é a principal fonte de informação dos brasileiros. E aí a mídia tradicional veio lá em 5º lugar. Cara, o WhatsApp. E aí os canais de credibilidade de comunicação não estão no WhatsApp. Então, eu acho que também não sou jornalista, né? Mas uma coisa é fonte... É informação. Fonte de informação, onde é que eu acesso, onde é que eu busco mais informação, eu recebo por WhatsApp. Outra coisa é... onde eu compartilho. Ou quem eu acredito, né? O que eu vou acreditar. Mas por isso que é importante o jornalista também se adaptar a isso. Porque eu vejo que as grandes emissoras, elas já se adaptaram. Então, elas não estão só lá na TV, que você liga a televisão da sua casa. Mas estão também nas mídias, né? Que eles tentam replicar essa credibilidade, né? Eu brinco sempre, Maria, e principalmente com os alunos, que assim, a quantidade de informação que a gente recebe hoje é algo, né, incomparável, isso é fato. Né? E está bem dentro do escopo daquilo que o Guilherme abriu a nossa fala, dizendo, olha, hoje a informação é algo, né, que a gente não tem escolha, vai receber gigas e gigas de informação. Não tem escolha e não tem nem controle, a gente nem sabe, né? Mas é assim, a pessoa que de fato quer aprender, a pessoa que quer de fato conhecer, ela precisa transformar aquela informação em conhecimento. Sim. Ela tem que ver se a fonte é verdadeira, se aquilo realmente está acontecendo, antes mesmo de compartilhar. Mas é aquela história, no afã de compartilhar, de querer dar a notícia antes. Em primeira mão. Nossa, de confirmar o seu ponto de vista. Exatamente. Quer dizer, esse vídeo aqui... Tem casos extremos, assim. Vocês devem lembrar aquele acidente terrível que teve em Congonhas, do avião que passou direto e invadiu o hangar. Por falta de cuidado, como a Maria mesmo brincou, por falta de curadoria, de checagem de fonte, vários portais postaram gente pulando do edifício, coisa que nunca aconteceu, cara. Então, é assim, talvez a gente compre muito, gato por lebre, a gente compra muita coisa, de novo, sem checar a informação, sem checar, e transformando aquilo ali em conhecimentos. Né? E eu vejo que isso não é, que nem todo mundo diz, né? É um problema geracional. Nossos avós, tios, pais que ficam postando. Tem muita gente jovem que faz também isso. No afã de querer aparecer ou querer chegar antes, acaba transmitindo, né? E isso é uma pena, porque é aquela história, né? Uma vez que a informação foi enviada... Já era. Já era. Flecha... Como que é? Flecha lançada, palavra...
Palavra dita. Palavra dita não voltam mais. E o send enviado já era. Não tem como voltar. Tem uma atrás. pergunta do Elton Ivan Schneider aqui para vocês. Olha só. Vai em especial para vocês, pergunta ilustre. Cada um tenta mostrar o seu lado da guerra, mas o que prepondera é a versão do vencedor? É certo afirmar isso? O que vocês acham? Antigamente a gente tinha mais certeza sobre isso, né? Sobre essa afirmação, né? Hoje em dia, com essa miscelânea de conteúdos, de informações que estão circulando, eu já não consigo mais dizer com tanta certeza que quem ganha, se há um vencedor e se a opinião pública compreende, né, esse papel do vencedor, porque tanta coisa que ainda que vai ser dito sobre isso que está acontecendo agora, tantas outras imagens que serão geradas, que nós vamos ver daqui a anos, sendo usadas, inclusive, para justificar determinadas posições. É que não é a vitória no campo de batalha, né? Não é anexei esse território. Como o Aquiles mesmo falou, a Rússia vai sair despedaçada dessa história toda. A tendência ela pode ganhar, a tendência é que os dois, né, tenham prejuízo. Mas acho que a grande sacada, em cima da pergunta desse jovem que enviou, é pensar assim, no pós-guerra, eu estou torcendo para acabar logo. Então, eu gosto de focar, focar para acabar logo. Já não era nem para mas o que fazer com os pedaços? Como é que vai ser a reerguida? Como é que vão sair dessa... Como que a Rússia, se acabasse hoje a guerra, amém, se acabasse hoje, como é que a Rússia sairia disso tudo para recompor toda a estrutura dela, exportação, importação, relações internacionais, finanças, as empresas, comunicação institucional, que é o curso novo que a Uniter está lançando, inclusive. Como é que as empresas vão se comunicar? As oportunidades, se nós podemos chamar assim de oportunidade de uma guerra, de uma desgraça, mas no caso do Elon Musk, ele está reverberando o nome dele, entrou em topics hoje o nome dele, devido às ações, que são legais. Eu quero crer que ele fez isso de coração e não pensando em alguma vantagem, mas inevitavelmente gera uma mídia espontânea para essas pessoas, positivamente e negativamente. Então a grande sacada, eu imagino, seja o pós-guerra, como se reerguer, como se a Croácia... Eu estava tentando entender a guerra, eu tenho tentado assistir, mas é a mesma história. Vídeos de um lado, vídeo de outro, você pega um vídeo e fala, a Croácia aprontou. Aí você vai no outro, mas a Rússia aprontou. A Ucrânia. A Croácia, a Ucrânia aprontou. Já quer decretar guerra com a Croácia também. Eu confundo sempre os dois, acredita? A Ucrânia aprontou. Mas a Rússia aprontou. E tem a outra lá que a Rússia invadiu também a Crimeia. Crimeia, né? Crimeia. E eu estava tentando entender a história do mar que congela. Tudo começou porque congela o mar da Rússia. Ele quer sair por aquele outro estreito que tem ali. Mas se você pegar até as versões que tem, né? Eu não busquei nenhuma literatura oficial, mas de imediato, me fomentando com conteúdos digitais, você fica na dúvida, quem é quem na jogada. Mas a grande sacada, ressalto e reforço, é o que acontecerá no pós-guerra, na verdade. No caso do Brasil, como isso vai repercutir para a gente aqui, estamos saindo de uma... E reforço, tomara que estejamos saindo de uma pandemia, que até se parou de falar tanto em pandemia, né? A mídia de uma forma geral, mas ela não morreu ainda, né? Está diminuindo e tal. Mas nós temos uma recuperação de 9 a 10 anos, segundo especialistas, de 5 a 10 anos, segundo especialistas, em relação à economia mundial relacionada à pandemia. E já vem uma guerra em cima, então a minha preocupação é nesse sentido, esse pós. Torcendo, ressalto, que não dure mais nem um dia essa guerra. Torcendo que ela acabe hoje, que acabe amanhã no máximo, sabe? Então, mas pelos discursos a gente não consegue ver muito isso, né? Pelo menos assim, é muito às vezes das ameaças, né? A guerra ela se move muito nisso também. E aí o pronunciamento público ele se torna uma baita de uma ferramenta, né, na mão desses caras. O Zelensky ele é um ex-ator, então é um cara que conhece a mídia, ele trabalhou muitos anos no meio de comunicação, no principal canal da Ucrânia. E é uma pessoa que tem um jogo de cintura, ele sabe o momento de fazer um vídeo, ele sabe o que falar. Tanto que ele ganhou muita popularidade agora dentro da Rússia por causa disso, né? E o Putin, da mesma maneira, né? Na defesa do nacionalismo russo, na retomada da grande nação russa, o discurso dele sempre vem muito nesse sentido. E cada um coloca os seus argumentos, né? A Rússia alega, não, mas se a Ucrânia... entrar na OTAN, isso pode gerar uma série de fragilidades para a Rússia.
a Ucrânia vai dizer, não, mas aí o problema é que a Rússia está invadindo a gente aqui, o espaço é nosso, a gente tem soberania e tal. Mas é uma disputa difícil, né? Assim, a gente que está de fora já não consegue chegar a muitas conclusões. Imagine quem está sendo bombardeado diariamente por informações que vêm dos meios de comunicação local. Então, e você veja que ele é tão assertivo, a retórica dele é tão boa, que até a OTAN ele conseguiu unir de novo, né? Que era algo que estava apagado desde a Segunda Grande Guerra, e ele conseguiu aglutinar forças ali até de países que até então eram simpáticos à Rússia, enfim. Ele é muito assertivo nesse sentido também, né? Sem dúvida. Tem uma pergunta aqui do Matheus Minotto, que é sobre como fazer a cobertura de uma guerra sem causar medo nas pessoas. É uma pergunta difícil, né? Porque a gente tem dois extremos. Ou você romantizar demais as coisas, né? Que não é algo bonito que está acontecendo, pelo contrário, é uma grande tragédia. Mas, ao mesmo tempo, você precisa noticiar, né, no caso de jornalistas, a verdade, o que realmente está acontecendo. Quero saber a opinião de vocês, claro, mas tem alguns sites, alguns canais na internet, por exemplo, tem um que chama Só Notícia Boa e tem um que chama O Lado Bom das Coisas. Acho que são esses os nomes. Que mostra exatamente o lado bom das coisas. Não dá pra gente focar só nisso, né? Tem que saber também o que realmente está acontecendo. Mas o que vocês acham? Como, então, exercer a profissão, não só do jornalista, né? Mas aqui a gente fala de comunicação como um todo, em meio a uma guerra. Como faz para noticiar isso sem causar medo nas pessoas? Não dá, porque a guerra difícil. A guerra ela é movida pelo medo. O que faz a Rússia invadir a Ucrânia, pelo menos é o argumento oficial, né, é o medo de que a entrada da Ucrânia possa resultar numa fragilização da Rússia. Né? E vale também para os próprios ucranianos, né? Quer dizer, a história de que eles são uma nação soberana, enfim, que a Rússia tenta anexar a Ucrânia há muitos anos. Então, é o medo que move a guerra, é o medo que move o conflito. Né? Então, não tem como você pensar a comunicação na guerra sem pensar na provocação do medo. Aliás, na história da humanidade, o que a gente verifica é grandes lideranças que se tornaram grandes líderes nacionais sempre foram movidos por um discurso que tinha embutido alguma sensação de defesa, de medo, enfim, né? Dizem que os três movimentos é amor, ódio e medo, né? Que move uma guerra. Que move uma guerra, né? Então, eu vejo jornalistas com boa intenção em mostrar, quando a gente fala lado bom, e não há lado bom de fato, mas as conquistas e a nossa mídia brasileira, principalmente, ela explora muito isso, que é a chegada dos brasileiros no aeroporto, o encontro com as famílias, né, conseguir atravessar a fronteira. Isso tudo eles acabam... Você sabe como é que a Rússia chama o que está acontecendo? Uma operação. Uma operação. Como é que os ucranianos chamam? Invasão. Então veja que começa num detalhe da palavra. A nomenclatura e assim, eu até cheguei a ler, tiveram soldados russos que não sabiam que estavam indo para a guerra. Na cabeça deles, eles tinham sido convocados para um treinamento. É muito louco isso, é muito... É a comunicação, né? Comunicar naquilo que você fala, e sim o que o outro entende. A velha máxima da comunicação. E ganha quem consegue convencer melhor, né? No final das contas é isso, né? E envolver as pessoas. Persuadir. Persuasão, né? A palavra da publicidade. Que o presidente da Ucrânia está fazendo muito bem, inclusive, o papel dele de liderança agora. Tinha uma certa... Não dá para a gente entrar na questão histórica da coisa, né? Porque não é a nossa praia, nosso negócio, que é a comunicação. Mas a comunicação dele está sendo muito assertiva. E devido, como o professor Guilherme mencionou, e de manhã eu estava vendo uma postagem de um ator, que já vou lembrar o nome aqui, de Curitiba, do Fábio Silvestre, de um pessoal da comédia e tal, e do Marino Júnior também, que sabe tudo de cultura. Ele estava falando exatamente sobre a formação do presidente, até a questão cômica, né? Obviamente não tem nada de cômico aqui, mas a questão do teatro e do desafio. E aí entra uma outra história, né? Comunicar-se bem. Como ele está se comunicando bem, envolvendo a OTAN, envolvendo outros países, nos envolvendo, quem era ele na ordem do dia para os brasileiros antes. O conhecimento que algumas pessoas tinham, claro,
alguns mais, outros mesmo, mas na verdade, quando se fala assim, Kiev, lembra Dínamo de Kiev, alguma coisa relacionada ao futebol. Um jogador daqui foi para lá, porque, né, houve uma transação em relação aos dois clubes, mas nós não tínhamos tanto conhecimento. Então está sendo uma forma de comunicação nesse sentido. Gostaria até de chamar a atenção, não sei se me permitem, nós estamos chegando quase no final do programa. Não é permitido. Se não é permitido, vamos? Assim que é bom? Eu estava vindo para cá, eu lembrei. Eu estudei no Colégio Santa Olga, lá, Maria. Sabe onde? Lá longe. Lá longe. Muito porque eu sou VIP, né? Sou tão vindo distante. do interior do Paraná. Na época era tudo mato. Tudo mato. Qual cidade que você nasceu, Aquiles? Ivaiporã. Ivaiporã. Famosa Ivaiporã. E lá tem um colégio chamado Santa Olga. Eu estudei lá no Colégio Santa Olga. E era um colégio ucraniano. E eu tinha lá a tia Helena, a tia Maria Lubina e a tia Doroteia. A tia Doroteia, inclusive, que esteve no lançamento de um livro meu, que foi muito bacana. E no lanche tinha perorê. Tinha tudo essas coisas bacanas, assim. E eu tenho lembranças boas e gostaria de dedicar esse programa, se me permitem, ao Colégio Santa Olga de Ivaiporã e às tias. Muito bem. Maria Lubina, que eu lembro bem, a tia Doroteia e a tia Helena Bardal. Que ajudaram a criar essa menino, figura, esse monstro aqui do marketing. Podia ter deixado lá, mas soltaram. Estava amarradinho lá, mas soltaram. Tava tudo certo, controlado. Muito bem. Deixaram atravessar a fronteira. De Ivaiporã para o mundo. Deram comida, cresceu, já era. De Ivaiporã para o mundo, para então. O mundo. Muito bem, com essa dedicatória aqui do professor Aquiles, então a gente vai terminar aqui o nosso debate. O programa MediaCast, que estreou hoje aqui, né, debatendo questões relacionadas à comunicação, que é um programa produzido pelos cursos de comunicação da Escola de Gestão, Comunicação e Negócios da Uninter. Nossos agradecimentos aqui à equipe de estúdios da Uninter, na figura do Sérgio Demome, que nos ajudou aqui na construção do cenário. Apoio da Central de Notícias Uninter, a Grafita, nossa agência experimental de publicidade. A mediação, a nossa agência experimental de jornalismo, estudantes, professores, demais participantes, pessoal que acompanha pelo chat. Agradecer também aqui a professora Aline Pires, que deu apoio ali no chat enquanto a gente estava aqui debatendo, e aos nossos colegas aqui que estiveram mais uma vez debatendo questões importantes. Que venha um próximo MediaCast. Isso aí. Um beijo, um queijo, até mais, pessoal. Tchau, tchau.